Agora vamos para o segundo parágrafo. Ele é um parágrafo de desenvolvimento. Essa é uma dissertação argumentativa, então agora é hora de argumentar. Como argumentar? O que é argumentar? É trazer a sua opinião, a sua visão sobre determinado assunto, e ela vai fazer isso sobre o assunto que é o tema, óbvio, e também mais especificamente sobre a primeira tese que ela deixou ali no primeiro parágrafo. Quando você lê uma redação de Enem, você já espera que provavelmente agora no segundo parágrafo você vai começar a ler o desenvolvimento da primeira tese. A questão da argumentação, para além de você trazer o seu posicionamento sobre esse assunto, é você embasar isso de forma que você tenha credibilidade naquilo que você está falando, que você consiga, na melhor das hipóteses, convencer o seu leitor do que você está falando, convencê-lo a concordar com você, mas não necessariamente. Você pode simplesmente fazer com que o que você está falando tenha algum sentido. Então, se tem algum sentido, de fato você consegue embasar isso de alguma forma, tá ótimo. Isso é uma argumentação. Lembra lá dos advogados que sempre argumentam de acordo com a lei? É a lei que fundamenta aquilo que eles falam. Eles se embasam na lei. Então, por mais que você não concorde com aquilo que ele está falando, que você não compartilhe do mesmo pensamento, você é obrigado a entender que aquilo tem um sentido, porque ele está falando algo fundamentado em algo maior, de mais credibilidade do que a simples palavra dele. Parece difícil, mas não é muito, porque nós temos muitas ferramentas para nos embasar aqui, tá? Nós podemos pegar informações dos textos de apoio e nós podemos também fazer referências como aquela que foi feita lá no primeiro parágrafo, de qualquer coisa, tá? Cultural, filosófica, literária, religiosa, de qualquer âmbito. Pode utilizar a Constituição também, Cartilha dos Direitos Humanos, o que vier na sua cabeça na hora, que aludir aquilo que você está falando, você pode fundamentar a sua opinião. Aqui, nesse caso, é melhor do que você utilizar filme, desenho, novelas, coisas fictícias. Aqui é melhor você utilizar, por exemplo, citações de autoridade. O que significa citações de autoridade? Uma fala, por exemplo, de alguma pessoa ou de alguma instituição. Se você está falando sobre guerras, então você pode mencionar a ONU. De acordo com a ONU, é necessário que tenha a paz entre os países. Você deu a sua opinião sobre a guerra, aí você menciona ali a ONU. Você pode utilizar autores profissionais, por exemplo. Tem duas fontes. Uma, a que você se lembra das suas vivências de mundo, coisas que você sabe, que você já leu em algum momento, que você viu, que está acontecendo na atualidade, ou que já aconteceu no passado, para você ter conhecimento daquilo, tem segurança para falar sobre aquilo. Ou, se você está totalmente perdido, não sabe falar sobre o assunto, você pode recorrer ao texto de apoio. Porque os textos de apoio, que geralmente vem 3 ou 4, eles são exatamente para isso. Para que você retire ali essas citações de autoridade, por exemplo, essas referências que você precisa trazer para embasar a sua argumentação. Vamos lembrar que ela vai ter que falar sobre a primeira tese dela, que é o papel feminino pré-definido na sociedade. Ela começa assim, ó: nesse contexto, vírgula, olha o conectivo aqui, a ideologia veiculada pelas famílias conservadoras pressupõe que faz parte da natureza feminina o zelo ao lar e às pessoas. Então ela traz como já está arraigado na sociedade esse pensamento de que é dever da mulher cumprir esse papel de cuidado, de zelo das coisas. Ela fala da ideologia veiculada e depois ela fala pressupõe no plural. E quando ela põe aqui no plural, ela perde ponto em competência 1 na língua portuguesa. A gente dá aula de redação, ensina a fazer a estrutura, como ter conteúdo e como colocar isso no papel de uma forma assertiva. Mas a língua portuguesa, a questão da gramática, da ortografia, você precisa estudar lá no curso de língua portuguesa. Isso é muito importante. Muitos alunos não tiram 1000 por causa de língua portuguesa. O 200 não vem sempre na competência 1. Então, estudem, gente, língua portuguesa. Olha só, ela colocou a ideologia no singular, veiculada no singular, ótimo, fez a concordância verbal, mas aí depois lá na frente, ó, veiculada pelas famílias conservadoras, confundiu ela um pouquinho. Ela achou que o sujeito desse pressupõe fosse famílias conservadoras. E não é, o sujeito é a ideologia. Essa ideologia pressupõe. Ela não deveria ter escrito no plural, deveria ter escrito no singular.
Então aqui ela perde. Lembrando que você pode errar uma vez em competência 1 sem perder ponto, tá? Mas provavelmente ela vai perder mais pontos de língua portuguesa mais na frente. Eu vou falar pra vocês qual foi o erro dela. Nada como aprender com o erro dos outros, né? Sendo somente a sua função cumprida ao exercitar tais atos. Agora ela vai começar um novo período nesse parágrafo, vamos ver. Provavelmente nesse segundo período é que ela vai trazer o embasamento dela. Pode ser uma referência, uma citação, um dado que você pega lá nos gráficos do texto de apoio, por exemplo. Destarte, vírgula. Segundo o IBGE, ela não colocou o O, colocou segundo o IBGE, não segundo o IBGE. Meninas acima de 14 anos gastam cerca de 21,4 horas semanais em tarefas domésticas e cuidados humanos, tendo seus esforços para conciliar com outras áreas da vida particular reduzidos a meramente sua obrigação. Ela fez a argumentação dela porque quando ela junta esses dois itens, opinião pessoal mais embasamento. Então ela trouxe essa opinião falando dessa ideologia, das famílias conservadoras, dessa pressuposição da sociedade, isso é o que ela pensa sobre esse assunto. E aí no segundo período ela utilizou para embasar com alguma informação externa essa opinião dela. E aí ela trouxe o quê? O IBGE, e ela trouxe um dado em números, que falou cerca de 21 a 24 horas, e ela trouxe um fato, provavelmente ela tirou ali do texto de apoio, né? Porque ninguém tem esses dados numéricos, assim, com vírgulas ainda do IBGE, ninguém tem na cabeça de um assunto tão específico. Mesmo sem você ir lá procurar no texto de apoio, você entende que aqui foi uma informação que ela utilizou do texto de apoio. Eu vou aproveitar para lembrar você que os textos de apoio estão ali para, de fato, te apoiar, não estão ali para ser mais um texto para você ler, para te atrapalhar, para ver se você tem condição, nada disso. Não fiquem mirabolando sobre os textos de apoio, eles são para de fato te apoiar. Então, retire uma informação do texto de apoio, porque além de ser um recurso maravilhoso para você embasar sua argumentação, você ainda mostra para a banca que você leu. É a única forma. Você não vai poder ligar para eles e falar assim: olha só, banca, eu li os textos de apoio, tá? Não vai. Então, você precisa mostrar para eles de alguma forma, né? Agradecer. Tipo, olha, obrigado pelos textos de apoio, eu li. Tá aqui uma informação do texto de apoio, deu certo. Não tem problema se você utilizar. E é bom que você utilize. Aqui ela utilizou, ficou lindo. Muito bem feito. Ela utilizou mecanismos linguísticos ótimos para relacionar uma coisa com a outra. Viu como ficou muito claro? Você entendeu que foi a opinião dela no primeiro período e no segundo ela embasou com a informação do texto de apoio? Perfeito. E aí a gente se pergunta, ela conseguiu desenvolver a tese dela, que era o papel feminino que já é predefinido pela sociedade? Conseguiu. Então agora vamos para o terceiro parágrafo. No terceiro, mesmo raciocínio, nós vamos procurar a segunda tese desenvolvida. Qual é a segunda tese? É a desvalorização dos grupos que são tratados por elas. Ela começa com um conectivo e vírgula. Além disso, o descaso com as cuidadoras revela a negligência da sociedade com os necessitados, compostos pelos idosos, crianças pequenas, doentes e pessoas com deficiência. Ponto. Nesse primeiro parágrafo, parece que ela quer dizer que esses são os grupos de pessoas que a mulher cuida na sociedade e que existe um descaso da própria sociedade para com esse grupo de pessoas. Agora ela vai fazer o segundo período dela e a gente espera que ela traga dados, citação de autoridade, alguma referência que embase a ideia dela para formar essa duplinha aí dinâmica que é a argumentação. Ela começou assim o segundo período, ó, dessa fórmula, que é um conectivo, vírgula. Esses grupos, esses quais? Esses que ela acabou de falar, idosos, crianças pequenas e tal, ficam afastados da comunidade em instituições de cuidado, como asilos e creches mantidos principalmente pela força de trabalho feminina, a qual é sobrecarregada pelas condições de trabalho, como baixa remuneração, falta de instalações adequadas e redução de transporte coletivo nessas áreas. Então aqui ela fala de duas coisas, né? De dois vieses. Um, do descaso por essas parcelas da sociedade que necessitam de cuidados. Ela fala também da falta de cuidado com essas mulheres que cuidam. Ok, respondeu a tese dela, que é a desvalorização dos grupos que são tratados por elas. Também falou sobre
as próprias mulheres, porque esse é o tema. A gente não viu nenhum dado, nenhuma fala de acordo com um especialista tal, a gente não viu nenhum site sendo citado, nenhum órgão do governo. Onde é que está a referência dela aqui? Onde é que está o embasamento para a argumentação dela aqui? Você consegue perceber? O embasamento dela aqui está em algo que eu chamo de exemplo prático. E você sempre pode utilizar exemplo prático como um embasamento, e isso é muito bom. Você tem duas fontes para o seu embasamento. Uma delas é o texto de apoio, a outra delas é a sua vivência de mundo, o seu conhecimento, a sua bagagem prévia que você traz na hora da prova. E foi isso que ela fez. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela trouxe dados do texto de apoio. E agora, no segundo parágrafo de desenvolvimento, ela trouxe conhecimentos das vivências dela. Ela trouxe um exemplo prático. O que significa esse exemplo prático? Coisas que você se lembra que realmente acontece na sociedade brasileira. Você lê o tema ali na prova, o que vem na sua cabeça sobre como isso realmente acontece no Brasil? O que você já viu, já ouviu relacionado a esse tema? Ela imaginou creches, imaginou asilos, imaginou as mulheres cuidando dessa sociedade, imaginou como essas pessoas são tratadas no convívio geral e descreveu brevemente essa cena aqui, esse exemplo prático. E isso é um embasamento que ela mesma fez dos próprios conhecimentos prévios dela nesse parágrafo, certo? Se tiver dúvida, fala aqui que eu vou responder, tá? Beleza, já estamos terminando. Agora vamos para o último parágrafo, que é um dos mais temidos, né? Depois que a gente vence a argumentação, a gente tem agora um outro leão para matar, que é a proposta de intervenção.